Olá, meu nome é Débora, sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, do Departamento de Produtos Farmacêuticos. Essa é uma aula da disciplina Tópicos em Ciências Farmacêuticas C, Biotecnologia Farmacêutica, Medicamentos Biológicos. Esta aula está protegida pela Lei de Direitos Autorais, segue o documento de advertência legal, o qual já foi apresentado para todos os alunos. Gostaria de destacar que, entre outras ações que estão descritas no documento de advertência legal, é proibido copiar e divulgar qualquer tipo de conteúdo desta aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula do dia 5 de maio será através de videoaulas. Nós temos duas videoaulas que correspondem à aula do dia 5 de maio, ok? São duas videoaulas curtas, será tranquilo para vocês assistirem e estudarem a partir dessas videoaulas. Na aula de hoje, nós vamos analisar sobre os principais elementos que são necessários estarem presentes nos vetores plasmidiais, ok? E conforme mencionado em sala, nós também teremos videoaulas referentes à aula do dia 7/5, ok? Que eu irei disponibilizar para vocês posteriormente. Então é isso, pessoal. Nós vamos então começar com a nossa aula. Nós temos duas videoaulas que são disponibilizadas referentes ao dia 5 de maio. Então vamos lá. Nós vamos ver agora sobre os vetores plasmidiais. Então, os vetores são estruturas que possuem todos os elementos necessários para que ocorra a replicação do material genético dentro de uma célula hospedeira. E os plasmídios constituem um tipo de vetor e eles são DNA circulares de fita dupla que são presentes originalmente no citoplasma de bactérias e eles têm uma capacidade de autorreplicação. Por quê? Porque eles têm os elementos necessários que permitem que o seu material genético seja replicado dentro da célula. Então, esses vetores, eles podem ser utilizados tanto para a clonagem de material genético, né, que vai levar a uma amplificação, ou seja, a um aumento do número de cópias daquele material genético, e eles também podem ser utilizados para a expressão de proteínas. Dessa forma, os vetores, os plasmídios, eles podem ser divididos em vetores de clonagem e em vetores de expressão, de forma que os vetores de clonagem, eles devem possuir todos os elementos necessários para que ocorra a replicação do material genético. Então, a gente vai ver nos próximos slides quais são os elementos necessários que devem estar presentes em um vetor de clonagem para que esse material genético que a gente inseriu no vetor, né, para que ele seja replicado. E os vetores de expressão são vetores que apresentam todos os elementos também necessários para a clonagem, porque esse material genético ele vai ter que ser amplificado também. Ele tem que ser replicado dentro da célula. Então, os vetores de expressão, eles possuem os elementos que estão presentes aqui no vetor de clonagem. Além disso, eles apresentam outros elementos. O que são esses outros elementos? São estruturas que vão ser importantes para a expressão das proteínas. Então, quando a gente pensa em vetores, a gente pode dividi-los em vetores de clonagem e vetores de expressão. Então, os vetores de clonagem, geralmente, eles não vão apresentar elementos necessários para a expressão. E os vetores de expressão, eles também podem ser utilizados para clonagem, porque eles têm os elementos necessários para a replicação desse material genético, e eles também são utilizados para expressão de proteínas. Bom, então, quais são os elementos essenciais que nós precisamos ter em um vetor? Esse daqui é um exemplo de um vetor de clonagem que foi um dos primeiros vetores desenvolvidos para ser feita clonagem em Escherichia coli. E aí, quais são os elementos então? O primeiro elemento que a gente vai citar é a origem de replicação, que está representada aqui. Então, essa origem de replicação é o quê? É uma sequência de DNA que é reconhecida pela DNA polimerase. A DNA polimerase, reconhecendo essa origem de replicação, ela consegue fazer a replicação do material genético. E aí é importante a gente saber que essa origem de replicação é espécie específica, ou seja, para cada tipo de célula, para cada espécie, a gente tem que ter uma origem de replicação. Então, se esse plasmídio
ele for ser clonado, ele for ser replicado dentro de uma bactéria, essa origem de replicação ela tem que ser de bactéria, tem que ser reconhecida pela bactéria, pela DNA polimerase da bactéria. Se esse plasmídio ele for ser replicado em uma célula de mamífero, a gente precisa de ter uma origem de replicação que seja reconhecida pelas DNA polimerases de célula de mamífero. Então, é muito importante a gente lembrar que os elementos dos vetores, como por exemplo a origem de replicação, a gente vai ver que os outros elementos também, não todos os outros elementos, mas parte desses elementos tem que ser específicos da célula hospedeira em que esse plasmídio vai ser utilizado. Então, por exemplo, no caso de um plasmídio que vai ser utilizado para expressão em células de mamífero, ele precisa de ter uma origem de replicação de mamífero, ou seja, uma origem de replicação que vai ser reconhecida pelas DNAs polimerases de mamífero. Mas ele também vai precisar de ter uma origem de replicação que seja reconhecida pela DNA polimerase de bactéria. Por quê? Porque o procedimento de desenvolvimento dos vetores, quando é um vetor para a célula de mamífero, os procedimentos iniciais eles são feitos em bactérias. Então, no caso de plasmídios que são utilizados em células de mamífero, ele tem que ter origem de replicação de bactéria e também de mamífero. Aí, quando a gente tiver na aula que é mais específica sobre expressão em células animais, a gente vai ver que os plasmídios eles têm que ter essas duas origens de replicação, tanto de mamífero quanto de bactéria. Então, ok, o primeiro elemento que a gente viu que é necessário é origem de replicação. E aí, nesse caso, essa origem de replicação tem que estar presente tanto em vetor que é utilizado só para clonagem, como também em vetor que é utilizado para expressão. Um outro elemento que é essencial termos presente nos plasmídios são marcas de seleção ou genes de seleção. Essas marcas de seleção permitem que a gente consiga identificar aquelas células que realmente tiveram o DNA exógeno inserido. Então, um exemplo que a gente tem de genes de seleção que a gente utiliza são genes que promovem resistência a antibióticos. No caso de bactérias, a gente utiliza bastante um gene que codifica resistência à ampicilina. Então, nesse caso, essa sequência nucleotídica que está representada aqui em laranja codifica a enzima beta-lactamase. E aí, a enzima beta-lactamase é capaz de quebrar a ampicilina, produzindo um composto inerte, promovendo, então, resistência à ampicilina. Após, então, o processo de transformação, que é o processo de inserção do material genético na célula, essas células elas podem ser cultivadas em um meio contendo ampicilina, de forma que somente as células que realmente absorveram esse plasmídio, que realmente tiveram esse plasmídio introduzido no seu citoplasma, é que vão produzir a enzima beta-lactamase e, assim, vão ser resistentes à ampicilina e vão conseguir replicar nesse meio seletivo. Por que é importante a gente ter essas marcas de seleção? É importante porque aí a gente consegue identificar células que realmente têm o plasmídio e também porque o processo que a gente utiliza para fazer a inserção do material genético exógeno nas células bacterianas, que é chamado de transformação, esse procedimento ele é bastante ineficiente. Então, a quantidade de células que realmente conseguem absorver esse material, elas são poucas, o número é pequeno. E a gente conseguindo, então, fazer esse tipo de seleção, utilizando meios seletivos, a gente consegue ter uma maior garantia de que aquela célula realmente conseguiu absorver aquele plasmídio. Existem dois procedimentos principais que a gente pode utilizar para fazer a transformação de bactérias, que são a eletroporação e o choque térmico. Essas duas técnicas, elas visam gerar poros temporários na parede celular e na membrana plasmática, permitindo, então, a passagem do DNA exógeno. Após esse procedimento de transformação, as células elas são colocadas em uma placa com um meio seletivo, contendo, por exemplo, ampicilina, de forma que cada célula que teve o vetor introduzido no seu citoplasma, ela vai ser capaz de crescer e de duplicar. E as colônias que a gente tem na placa, que são
que estão representadas aqui por pontinhos verdes, né? Nesse esquema, cada uma dessas colônias ela foi originada a partir de uma célula que teve o material, o plasmídio introduzido e que começou a replicar. Então, são células, cada colônia aqui, ela é formada por células idênticas. Cada uma das colônias são formadas por células idênticas que se replicaram, originando, então, as colônias que a gente consegue visualizar. Outro elemento que precisamos é o sítio múltiplo de clonagem, que está representado nesse vetor aqui nessa região. E aqui nós temos a descrição das enzimas de restrição presentes nesse sítio múltiplo de clonagem. O sítio múltiplo de clonagem é interessante que a gente tenha vários tipos de sequências de enzimas de restrição diferentes, para que a gente tenha uma possibilidade mais ampla de escolha dessas enzimas. Então, o sítio múltiplo de clonagem é uma região que é constituída por diferentes sítios para diferentes enzimas de restrição. E é o local que a gente vai fazer a inserção do fragmento que a gente quer ou amplificar, né? No caso, amplificar aqui de aumentar o número de cópias, se a gente estiver utilizando esse vetor como um vetor de clonagem, e aí a gente quer obter várias cópias do vetor recombinante. Então, no caso também da gente inserir um gene, que a gente quer produzir uma proteína, né? Esse gene ele é inserido nessa região do sítio múltiplo de clonagem. Então, até agora, de quais elementos que eu falei? Falei que são necessários origem de replicação, marcas de seleção, sítio múltiplo de clonagem. Então, esses elementos que eu citei, eles são essenciais para que a gente tenha um vetor que a gente vai utilizar como vetor de clonagem. Se a gente vai utilizar o vetor para fazer a expressão de uma proteína, a gente vai precisar de outros elementos além desses aqui. Então, esses elementos aqui, eles também são presentes em um vetor de expressão. E outros elementos também. Bom, quais são esses outros elementos? Aqui nós temos a representação dos elementos básicos que a gente precisa em um vetor de expressão. Bom, antes de eu falar desses elementos, vamos só lembrar uma questão com relação aos genes. Os genes, eles têm duas regiões funcionais. Uma região regulatória ou promotora e uma região estrutural ou codificadora. Então, olha só, a região codificadora é aquela região que contém todos os nucleotídeos que correspondem aos códons que levam à síntese dos resíduos de aminoácidos da proteína. Então, essa é a região codificadora. É aquela região que a gente utiliza para poder fazer a amplificação na PCR, que é a sequência que vai levar à síntese da proteína. Então, essa é a região codificadora. Mas os genes nos organismos, eles também possuem outras regiões, que é a região regulatória ou promotora. Essa região ela é responsável por controlar quando e a quantidade daquele gene que vai ser expresso. Então, essas regiões, essa região regulatória, ela é bastante importante, porque é ela que regula o momento que determinado gene vai ser expresso e a quantidade daquela proteína que é codificada por aquele gene vai ser produzida. Nessa região regulatória, então, o que acontece? Bom, se a gente tem esses elementos aqui, que são necessários para a gente ter a expressão de uma proteína no organismo, a gente vai precisar que esses elementos estejam presentes no vetor. Então, a gente já sabe o local que a gente coloca a região codificadora, que é no sítio múltiplo de clonagem. Então, nessa região aqui nesse vetor, é o local que a gente insere a sequência nucleotídica que codifica a nossa proteína de interesse. Tudo bem, então a região codificadora a gente já colocou aqui. E aí, o que vai acontecer? Esse vetor, ele precisa apresentar os elementos que são necessários para permitir a expressão da proteína em uma determinada célula hospedeira. Essas regiões, então, essa região, desculpa, que eu falei com você, então, que é denominada, com vocês, que é denominada região regulatória ou promotora, ela tem que estar presente aqui no promotor, para que ela permita a expressão da proteína. Então, olha só, aqui no vetor a gente tem uma região que é denominada, então, promotor. O que é o promotor? Promotor é uma região que faz parte dessa região regulatória e que é a região onde a gente tem a interação da RNA polimerase. Então, a RNA polimerase ela se liga nessa região, que é denominada promotor, e aí ela vai, então,
fazer a síntese do RNA mensageiro. Então, aqui a gente tem a representação, então, da RNA polimerase. Aí ela vai se ligar no promotor e dessa forma, depois que ela se liga, ela faz a transcrição. Aí só lembrando, quando a gente tem a produção de uma proteína, a primeira etapa é a transcrição, que é a conversão do DNA em RNA mensageiro. Depois o RNA mensageiro vai ser convertido em proteína nos ribossomos. Então, todos os elementos que são necessários para que a gente tenha esses processos, eles têm que estar presentes nos vetores de expressão. Além do promotor, um outro elemento que a gente tem, ou que a gente pode ter nas regiões regulatórias, é denominada operadores. O que são os operadores? Os operadores são regiões nas quais podem se ligar repressores ou ativadores. E esses repressores ou ativadores, eles vão ou facilitar a transcrição, no caso dos ativadores, ou inibir a transcrição, no caso dos repressores. Então, por exemplo, repressor pode ser uma proteína que se liga no operador, que está representado aqui por O, e impede a interação da RNA polimerase, e dessa forma bloqueia a transcrição. Então, é muito importante que a gente tenha esses elementos reguladores presentes no vetor para que a gente consiga controlar a expressão do nosso gene-alvo. Dessa forma, a gente consegue determinar o momento no qual a proteína vai ser expressa. Outros elementos que precisamos em um vetor de expressão são o sítio de ligação do ribossomo e a sequência de término da transcrição. Antes de eu falar desses dois elementos, eu só vou relembrar com vocês uma questão, que eu já falei algumas coisas, mas só para deixar bem claro, para a gente não ter dúvidas. Quando a gente fala de transcrição, a transcrição ela se inicia aonde a RNA polimerase se liga. Então, a RNA polimerase ela se liga no promotor e aí ela começa a transcrição. Então, ela vai começar a transcrição nesse ponto e ela vai continuar a transcrição até ter uma sequência que indique o término da transcrição, que está sendo representada aqui em vermelho. Então, a transcrição ela é feita, no caso desse exemplo que eu estou mostrando, ela começa aqui, onde ela se liga no promotor, e ela vem nesse sentido, e ela para quando encontra uma sequência de término da transcrição. E aí ela forma, então, o RNA mensageiro, que vai ser composto por a região complementar a essa região aqui. Tudo bem. A outra questão é quando a gente pensa na tradução. A tradução, para a gente levar a síntese da proteína, ela vai começar no ATG inicial aqui da sequência codificadora que a gente inseriu nessa região. Então, aqui a gente tem um ATG, aqui vai iniciar a tradução, e a tradução ela vai até o códon de finalização. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente pensa no RNA mensageiro, ele é composto por uma região maior. Ele não é composto somente pela região complementar à região codificadora, não. Então, é sempre bom a gente lembrar desses detalhes para a gente não confundir. Então, fundamentando-se nisso que eu acabei de falar, a gente tem que ter um sítio de ligação do ribossomo, que está representado aqui. Então, o sítio de ligação do ribossomo, ele está presente logo antes da sequência codificadora. Então, quando o RNA mensageiro interagir com o ribossomo, essa região aqui ela vai ser traduzida. E a gente vai ter o códon de finalização, que já está inserido na sequência codificadora que a gente colocou aqui, que a gente acrescentou. E a gente precisa também de uma sequência de término da transcrição. Aí, pensando aqui na transcrição, que vai iniciar aqui no promotor, e vai vir e vai parar quando? Vai parar quando ela encontrar essa região vermelha. A RNA polimerase, quando ela encontra essa sequência de término, ela para de fazer a transcrição. Então, esses elementos, eles também são essenciais a terem no plasmídio, que é utilizado para expressão.